Tem uma coisa que ninguém te prepara para sentir quando você descobre que seu próprio irmão estava tentando sumir com tudo que seu pai construiu durante a vida inteira. Não é raiva, pelo menos não de início. É aquela sensação de pisar num degrau que você jurava que estava lá e não estar, sabe? O chão some, e por um segundo você fica em queda livre, sem entender o que aconteceu. Eu me chamo Camila. Tenho 38 anos, trabalho como assistente social há 11. Já vi famílias se destruírem de formas que a maioria das pessoas prefere acreditar que não existem. Mas naquele dia, num corredor de hospital com cheiro de álcool e café frio, eu era só uma filha. E filha não enxerga o que profissional enxergaria em 2 minutos. Foi uma terça de tarde comum. Meu pai, Gustavo Mendes, 68 anos, estava internado havia 3 dias por causa de uma pressão que subiu do nada e não queria baixar. Nada grave, pelo menos era o que eu achava. Eu tinha acabado de sair da cantina com um copo de suco que nem cheguei a tomar quando Priscila, uma das enfermeiras do andar, me parou com um sorriso largo no corredor. Priscila era daquelas pessoas que sorri pra tudo, mas aquele sorriso tinha uma coisa diferente. Tinha alívio misturado, como se ela tivesse esperando me ver para se livrar de alguma coisa. Que bom que você conseguiu convencer seu pai a assinar, ela disse. Eu parei. O suco ficou parado também, suspenso no ar entre meus dedos. Assinar o quê? Eu perguntei. Ela piscou. Aquela fração de segundo que as pessoas têm quando percebem que disseram algo que não deviam ter dito. A autorização de ontem, ela falou mais devagar agora. Seu irmão trouxe, seu pai assinou. Achei que você soubesse. Eu não sabia. Não sabia de nenhuma autorização. Não sabia que Renato tinha estado lá na tarde anterior. Não sabia de nada. E o pior não era isso. O pior era que na tarde anterior eu tinha ficado mais de 2 horas no hospital. Fui embora por volta das 6. Meu pai estava dormindo quando saí, tranquilo, com o braço conectado ao soro e o rosto relaxado. Nenhum papel, nenhum irmão, nenhuma autorização. Pedi para ver o documento. Priscila hesitou, mas buscou. Era uma folha simples, com o cabeçalho do hospital, letra de formulário, espaços preenchidos à mão. E lá embaixo, numa linha curta demais para uma decisão tão grande, a assinatura do meu pai. Trêmula, diferente do normal. Gustavo Mendes era um homem que assinava com firmeza, sempre tinha sido. Era uma daquelas coisas que ele fazia questão. Dizia que a assinatura fraca era de gente que não sabia o que queria. Aquela assinatura parecia de outra pessoa. Perguntei o que a autorização liberava. Priscila olhou para mim com aquele desconforto de quem está no meio de uma coisa que não queria estar. Ela disse que era acesso a informações do prontuário, contato com equipe médica em nome do paciente e tomada de decisão em casos de necessidade urgente. Em outras palavras, meu irmão tinha acabado de colocar o nome dele como responsável pelo meu pai, sem me avisar, sem perguntar, enquanto eu estava em casa sem saber de nada. Eu fiquei olhando para aquele papel por tempo demais. O cheiro do hospital ficou mais forte de repente, aquele cheiro que gruda na roupa e na memória ao mesmo tempo. O suco esquentou na minha mão, e eu comecei a me lembrar de coisas pequenas, coisas que eu tinha deixado passar, porque quando a gente confia em alguém, a gente para de olhar com cuidado, para de notar, para de questionar. Esse é o tipo de história que a maioria das pessoas nunca imagina que vai viver, mas ela acontece, e quando acontece, muda tudo. Se você quer saber como isso terminou, fica aqui comigo. Curte esse vídeo e se inscreve no canal. Você vai entender por quê quando chegar na última parte. Deixa eu te contar uma coisa sobre meu pai que explica muita coisa do que veio depois. Gustavo Mendes não era homem de confiar à toa.
Não era desconfiado, não era frio, era cuidadoso. Tem uma diferença grande entre as duas coisas. Ele guardava recibo de mercado de anos atrás numa caixinha de sapato debaixo da cama. Anotava tudo num caderno de capa preta: data, valor, quem tinha dito o que tinha ficado combinado. Quando eu era criança, eu achava aquilo chato demais. Adulta, eu entendi que aquilo era a forma que ele tinha de se proteger num mundo que nem sempre jogava limpo. Meu pai tinha 2 filhos, eu e Renato. Renato era 3 anos mais velho, sempre foi o que ficou mais perto de casa, o que almoçava todo domingo, o que aparecia nas datas, o que todo mundo via. Eu fui embora cedo, construí minha vida em outra cidade, voltava quando podia. Não era distância por escolha fácil, era distância de quem precisou sair para crescer. Mas distância cria lacunas, e lacuna, eu fui descobrir, pode ser preenchida por qualquer coisa, inclusive por intenção ruim. Naquela tarde, depois de ver aquela assinatura trêmula no papel, eu fui direto ao quarto do meu pai. Ele estava acordado, olhando para o teto com aquela expressão de quem está pensando em coisa que não consegue resolver. Quando me viu entrar, o rosto mudou. Não abriu sorriso, não disse oi logo, só me olhou por um segundo antes de desviar os olhos. Isso era novo. Meu pai sempre me olhava de frente. Puxei a cadeira para perto da cama e sentei devagar. Perguntei como ele estava se sentindo. Ele disse bem, com aquela voz de quem não está bem, mas não quer explicar. Perguntei se tinha dormido. Ele disse que sim. Ficamos em silêncio por um momento. Um silêncio estranho demais para 2 pessoas que sempre se entenderam bem. Então eu perguntei, com cuidado, sem tom de acusação, se Renato tinha passado por lá no dia anterior. Meu pai não respondeu de imediato. Pegou o copo d'água da mesinha, bebeu um gole pequeno, colocou de volta no lugar exato de onde tinha tirado. Esse era o tipo de coisa que ele fazia quando estava ganhando tempo para pensar na resposta certa. Eu conheci esse gesto desde criança. Ele apareceu sim. Meu pai disse por fim. Trouxe umas coisas, ficou um pouco. Papai, eu falei, você assinou alguma coisa para ele? Não era pergunta, e ele sabia disso. O rosto do meu pai fez alguma coisa que eu não sabia nomear direito. Não era culpa, não era vergonha, era mais parecido com cansaço. O tipo de cansaço de quem carregou uma coisa pesada por tempo demais e não sabe mais como pousar sem fazer barulho. Ele disse que era precaução. Meu pai falou baixo, caso eu piorasse. Eu respirei fundo. Olhei para as minhas próprias mãos por um segundo antes de olhar de volta para ele. Você leu o que assinou. Silêncio de novo, mais longo dessa vez. E naquele silêncio, eu entendi uma coisa que mudou o jeito que eu via tudo o que estava acontecendo. Meu pai, o homem que guardava recibo de mercado numa caixinha de sapato, o homem que assinava com firmeza e lia tudo 2 vezes, tinha assinado um documento sem ler direito. Não por descuido, por cansaço, por doença, ou porque alguém tinha aproveitado exatamente o momento certo em que ele estava fraco demais para resistir. Meu irmão esteve sozinho com meu pai por 40 minutos e, nesse tempo, conseguiu fazer o que levaria meses para desfazer. Eu só fui entender isso direito quando saí do quarto do meu pai naquela tarde e fui perguntar na enfermagem que horas Renato tinha chegado no dia anterior. A enfermeira consultou o registro, disse que ele entrou às 16 e saiu às 16h40. 40 minutos exatos, tempo suficiente para assinar um documento. Tempo suficiente para convencer um homem cansado de que aquilo era necessário. Tempo suficiente para mudar muita coisa sem que ninguém percebesse.
Fui até o corredor e fiquei parada por um momento, com as costas encostadas na parede fria de azulejo branco. O hospital continuava funcionando ao redor de mim, macas passando, conversas baixas, o barulho distante de algum equipamento bipando num ritmo constante. A vida seguia como se nada tivesse acontecido. E talvez para todo mundo ali, nada tivesse acontecido mesmo. Só para mim, o chão estava diferente. Pensei em ligar para Renato na hora. Chegar nele direto, perguntar o que era aquele documento, por que ele não tinha me avisado, o que exatamente ele pretendia com aquilo. Mas tinha uma coisa que 11 anos de trabalho com famílias em crise me ensinaram de forma que não dá para desaprender. Quando você confronta alguém antes de ter o suficiente nas mãos, você não resolve nada. Você só avisa que está sabendo. E aí, a pessoa que estava agindo às escondidas começa a agir com mais cuidado ainda. Então, eu não liguei. Guardei o telefone no bolso e voltei para o quarto do meu pai. Ele estava do mesmo jeito, olhando para o teto, aquela expressão de pensamento pesado que não resolve. Puxei a cadeira de novo e fiquei em silêncio por um tempo antes de falar. Perguntei a ele se Renato tinha falado sobre alguma outra coisa além da autorização. Sobre a casa, sobre as contas, sobre qualquer coisa que envolvesse dinheiro ou bens. Meu pai demorou para responder. Virou o rosto levemente na direção da janela, onde a luz da tarde entrava fina e horizontal pelas venezianas. Tinha uma planta pequena no peitoril, que eu mesma tinha levado 2 dias antes, com folhas verdes e firmes que pareciam deslocadas naquele ambiente tão branco e monótono. Ele falou que a casa precisa de reforma, meu pai disse por fim. Que as coisas estão ficando velhas e que ia custar caro. E você tem dinheiro guardado para isso? Não era pergunta. Meu pai sabia disso. Tenho uma reserva, ele disse com cuidado. E Renato sabe disso. Silêncio. Esse silêncio era diferente dos outros. Não era o silêncio de quem está ganhando tempo. Era o silêncio de quem acabou de entender alguma coisa que não queria entender. Eu via isso acontecer com as famílias que eu atendia no trabalho. O momento em que a pessoa para de defender quem está machucando ela e começa a enxergar com clareza. É um momento difícil de ver, porque junto com a clareza vem uma dor que não tem nome simples. Coloquei a mão sobre a mão do meu pai devagar. Ele não falou nada, mas tampou a minha mão com a dele. Aquele gesto de quem está segurando alguma coisa além da mão de outra pessoa. Saí do hospital naquela noite com 2 certezas. A primeira era que meu irmão não tinha aparecido ali por cuidado ou preocupação. A segunda era que eu precisava saber exatamente o quanto ele já tinha se movimentado antes que eu chegasse. Tem uma coisa sobre trabalhar com exploração de pessoas vulneráveis que muda o jeito que você lê o mundo. Você começa a notar padrões onde outras pessoas veem coincidências. Começa a ouvir o que não foi dito tanto quanto o que foi. E começa a entender que o tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa raramente age por impulso, age por planejamento, devagar, em camadas, da mesma forma que água vai afrouxando uma estrutura antes de ela ceder, sem que ninguém perceba, até o momento em que já é tarde demais. Essa era a parte que me deixava mais fria por dentro. Não era raiva, era reconhecimento. Eu sabia como esse padrão funcionava porque tinha visto ele de fora muitas vezes. Só que agora eu estava no meio dele, e a pessoa sendo afrouxada era meu pai. Cheguei em casa, sentei na mesa da cozinha sem acender a luz por um tempo. A rua lá fora estava quieta, só o barulho de um carro passando de vez em quando e o som baixo de televisão na casa do vizinho. Peguei meu caderno de trabalho, o mesmo que eu uso para acompanhar casos profissionais, e abri numa página em branco. Escrevi o nome do meu pai no topo. Embaixo, comecei a listar tudo que eu sabia até ali.
A autorização assinada sem meu conhecimento. Os 40 minutos sozinhos. A conversa sobre reforma e dinheiro. A assinatura diferente, trêmula, que não parecia dele. Olhei para a lista. Era pouco, mas era o começo de um caminho. E caminhos começam com um passo, não com o destino todo mapeado. Então peguei o telefone e liguei para a doutora Fernanda Castilho, a médica responsável pelo meu pai. Era tarde, mas ela atendeu. E o que ela disse em menos de 2 minutos me fez fechar o caderno e ficar completamente imóvel na cadeira da minha cozinha escura. Disse que o quadro do meu pai estava evoluindo de um jeito que ela não esperava, que alguns indicadores tinham subido sem explicação clara, que ela estava esperando resultados de exames para entender melhor, mas que, na opinião dela, aquela evolução não batia com o histórico clínico dele. O que você quer dizer com não bate? Eu perguntei. Ela escolheu as palavras com cuidado. Quer dizer que o corpo do seu pai está reagindo a alguma coisa que ainda não identifiquei. Desliguei o telefone, olhei para a lista no caderno, adicionei uma linha nova embaixo de tudo. E dessa vez, minha mão estava tremendo enquanto eu escrevia. No dia seguinte de manhã, eu abri a mochila do meu pai e encontrei um caderno que provava que ele sabia que estava sendo enganado muito antes de qualquer um de nós imaginar. Não foi fácil chegar até ele. Meu pai tinha pedido que eu trouxesse algumas coisas de casa, roupas, o carregador do celular, o remédio de pressão que ele tomava fora do hospital. Entrei no quarto dele pela manhã cedo, antes de Renato aparecer, antes de qualquer visita, com a chave que meu pai sempre deixava comigo desde que eu me lembrava. A casa tinha aquele cheiro de lugar fechado, de janela que não foi aberta no dia anterior, misturado com um cheiro de café que ficou na cafeteira e ninguém desligou. Fui direto pro quarto, abri o guarda-roupa, peguei as roupas, depois peguei a mochila no chão do armário para colocar tudo dentro. Foi quando senti o peso diferente da mochila. Não estava vazia como devia estar. Abri e encontrei o caderno de capa preta no fundo, embaixo de um casaco de frio dobrado com cuidado, como se alguém tivesse escondido uma coisa dentro de outra coisa de propósito. Meu pai não escondia o caderno normalmente. Ele ficava na gaveta da mesa de cabeceira, sempre ali, sempre acessível. O fato de estar lá, enterrado, me disse alguma coisa antes mesmo de eu abrir. Sentei na beira da cama dele e abri devagar. As primeiras páginas eram normais, anotações de contas, datas de vencimento, contatos de prestadores de serviço. Mas em algum ponto a letra mudou. Ficou menor, mais apertada, como se ele estivesse tentando colocar muita coisa num espaço que não queria ser encontrado facilmente. Fui lendo devagar. E aí a página virou e tinha uma folha dobrada ali dentro, separada do resto. Abri com os dedos que não estavam muito firmes. A primeira linha dizia: se eu piorar rápido demais, não foi natural. Fechei os olhos por um segundo, respirei, abri de novo. A segunda linha dizia o nome do meu irmão. Fiquei sentada naquela cama por um tempo que não soube medir. O silêncio da casa em volta de mim era pesado demais, daquele jeito que silêncio fica quando você acabou de ler alguma coisa que não tem como desler. O sol entrava pela janela do quarto em faixas finas, iluminando o pó suspenso no ar, aquele pó quieto que existe em todo canto, mas que a gente só vê quando a luz pega no ângulo certo. Pensei em quantas manhãs meu pai tinha acordado naquele quarto sabendo o que sabia e sem ter com quem dividir. Dobrei a folha de volta, coloquei dentro do caderno, coloquei o caderno dentro da mochila, coloquei por cima as roupas e o carregador, fechei tudo, levantei.
Saí da casa e tranquei a porta com a mesma calma de quem está segurando alguma coisa enorme com as duas mãos e não pode deixar cair porque não tem chão suficiente para suportar o barulho. Fui direto pro hospital. Meu pai estava acordado quando cheguei, sentado na cama com os ombros levantados do jeito que ele ficava quando estava com dor, mas não queria falar sobre isso. Coloquei a mochila na cadeira ao lado. Ele olhou para ela, depois para mim. Não perguntou nada. Eu também não perguntei nada de imediato. Puxei a cadeira, sentei perto, fiquei em silêncio por um tempo. Lá fora, no corredor, a rotina do hospital continuava. Passos, vozes baixas, o barulho de um carrinho de equipamento passando. Aqui dentro era diferente. Era o tipo de silêncio que duas pessoas criam quando estão prestes a falar de algo que as duas já sabem, mas nenhuma tocou ainda. Papai, eu disse por fim. Eu encontrei o caderno. Ele não se mexeu, não desviou o olhar. Só ficou me olhando com aquela expressão que eu tinha visto nele quando eu era criança e tinha feito alguma coisa que precisava de conversa séria. Só que agora era ao contrário. Eu queria que você não precisasse encontrar, ele disse. Mas eu precisava. Ele fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinha alguma coisa diferente no rosto dele. Não era alívio exatamente. Era mais parecido com o que acontece quando uma pessoa carrega uma mala pesada por tempo demais e finalmente encontra um lugar para pousar, não porque o caminho acabou, mas porque pelo menos agora não está mais carregando sozinha. Me contou tudo naquela manhã, não de uma vez, não com facilidade, mas foi contando. Disse que tinha começado a notar coisas havia algumas semanas, que Renato aparecia com frequência maior do que o normal, que as conversas tinham mudado de tom, menos sobre como ele estava, mais sobre a casa, sobre o que era dele, sobre o que aconteceria com tudo se ele não estivesse mais aqui. Disse que numa dessas conversas, Renato tinha mencionado um advogado. Um nome que meu pai não conhecia. Uma possibilidade de reorganizar os documentos de forma mais prática foi a palavra que Renato usou. Prática. Meu pai disse que naquele momento sentiu alguma coisa que não soube nomear na hora. Depois ficou claro, era a sensação de estar sendo conduzido por um caminho que ele não tinha escolhido, por alguém que conhecia cada pedra desse caminho antes de começar a andar. Então, ele começou a anotar tudo. Saí do quarto do meu pai naquela tarde com o caderno na bolsa e uma clareza que doía como dói qualquer coisa verdadeira demais. Mas clareza era o que eu precisava. Clareza era o que ia mover tudo a partir dali. E a primeira coisa que eu precisava fazer com ela era ligar para a doutora Fernanda Castilho de volta, porque depois do que ela tinha dito na noite anterior, o que estava no caderno do meu pai deixava de ser uma suspeita de família. Começava a ter outro contorno. Um contorno que eu conhecia do trabalho, mas que nunca pensei que ia precisar reconhecer dentro da minha própria vida. Liguei para ela quando cheguei no estacionamento do hospital. Ela atendeu no segundo toque. E antes que eu conseguisse dizer mais de 2 frases, ela me interrompeu com uma palavra que mudou completamente o peso daquela tarde. Toxicologia. Disse que os resultados parciais tinham chegado. Disse que havia uma substância nos exames do meu pai que não deveria estar lá. Disse que precisava de mais análises para confirmar, mas que não podia esperar esses resultados para me contar, porque o que ela estava vendo não era acidental. Fiquei parada no estacionamento com o sol batendo direto na minha nuca e o telefone quente na mão. Carros passavam. Uma família saía pelo portão principal do hospital com um balão de alta amarrado num carrinho de bebê. A vida normal continuava acontecendo em volta de mim, enquanto o chão da minha vida particular afundava mais 1 centímetro.
O que exatamente você está me dizendo? Eu perguntei com uma voz que saiu mais calma do que eu me sentia. A doutora Fernanda fez uma pausa curta, do tipo que médico faz quando está escolhendo as palavras com muito cuidado. Estou dizendo que alguém pode ter introduzido algo no organismo do seu pai de forma deliberada. Ela disse. E se for isso, Camila, isso não é mais só um caso médico. Renato me ligou naquela mesma noite, como se tivesse sentido que alguma coisa tinha mudado, como se houvesse um fio invisível entre nós que começou a vibrar no momento em que eu abri aquele caderno. O telefone tocou quando eu estava sentada na mesa da cozinha com o caderno do meu pai na minha frente e uma xícara de café que tinha esfriado sem que eu percebesse. Vi o nome dele na tela e fiquei olhando por 3 toques antes de atender. Não porque estava com medo, porque queria estar pronta. Atendi com voz normal. Disse oi. Ele disse oi de volta. Aquela voz tranquila de sempre. Aquela voz que eu tinha crescido ouvindo e que agora soava completamente diferente, porque eu estava ouvindo com ouvidos diferentes. Você foi falar com a médica, ele disse. Não era pergunta. Fui tirar umas dúvidas, eu respondi. Silêncio curto, do tipo que não é vazio, é cheio de coisa não dita. Camila, ele falou com um tom que tinha algo de paciência forçada, aquela paciência de quem está tentando parecer razoável. Você não precisava fazer isso sem me avisar. Somos família, podíamos ter ido juntos. Eu deixei ele terminar a frase, depois disse, você tem razão, da próxima vez a gente vai junto. Ele ficou quieto 1 segundo a mais do que o normal, depois disse tudo bem e desligou. Coloquei o telefone na mesa, olhei para o caderno. Aquela ligação não tinha me dito nada de novo em palavras, mas tinha me dito tudo no que ficou por baixo das palavras. Renato não tinha ligado para saber como eu estava. Não tinha perguntado do meu pai, não tinha perguntado se eu precisava de alguma coisa. Tinha ligado para saber o que eu sabia. E quando percebeu que eu não ia entregar nada, encerrou a conversa. Isso era um padrão. Eu conhecia esse padrão do trabalho. Era o padrão de quem está monitorando, não se importando. Naquela noite, eu não dormi bem. Fiquei deitada no escuro do quarto, ouvindo o barulho da rua lá fora. Aquele barulho de cidade que nunca para completamente. E fui montando na cabeça tudo o que eu precisava fazer no dia seguinte. Não era pouca coisa. Precisava falar com Beatriz Noronha, a advogada especialista em direito do idoso que uma colega minha tinha me indicado alguns meses antes, quando eu precisei orientar uma família num caso parecido. Naquela época, eu tinha anotado o contato dela numa agenda e esquecido. Agora fui procurar essa agenda com uma pressa que não tinha nada de profissional. Tinha de filha. Encontrei o número. Deixei para ligar de manhã. Mas antes de dormir, fiz uma coisa que não estava no meu plano. Peguei o celular e fui até a lista de contatos do meu pai, que ele tinha me pedido acesso quando começou a ter dificuldade de enxergar a tela pequena. Procurei o nome de Dona Sônia, a vizinha dele de mais de 20 anos, aquela mulher baixinha de cabelo branco que regava as plantas da calçada toda manhã e que conhecia meu pai melhor do que a maioria das pessoas que tinham sobrenome igual ao dele. Mandei uma mensagem curta. Disse que era a Camila, filha do Gustavo, e que precisava conversar com ela quando possível. Enviei e coloquei o telefone de lado. A resposta chegou menos de 5 minutos depois. Dona Sônia disse que estava acordada, que podia falar na hora que eu quisesse e que tinha estado esperando eu entrar em contato. Esperando. Essa palavra ficou na minha cabeça até o dia seguinte. Beatriz Noronha me atendeu às 8h30 da manhã, com uma voz de quem já tinha tomado café e estava pronta para trabalhar.
Expliquei a situação em ordem, tentei ser clara e direta do jeito que eu sabia ser no trabalho, mas que custava mais quando o assunto era meu pai. Ela ouviu sem interromper. Quando eu terminei, ficou em silêncio por alguns segundos, aquele silêncio de quem está organizando o que vai falar antes de falar. Você tem o caderno com você? Ela perguntou. Tenho. Você tem acesso às contas do seu pai? Parcialmente. Ele me deu acesso a uma conta corrente faz uns 2 anos, mas tem outras que eu não sei o estado. Tem alguém de fora da família que conviva com ele regularmente e que poderia ter observado coisas. Pensei em Dona Sônia, na mensagem dela, naquele esperando. Tem sim, eu disse. Beatriz fez um som breve, quase imperceptível, do tipo que as pessoas fazem quando uma informação se encaixa num lugar onde elas já suspeitavam que ela ia caber. Então vamos começar por ela, disse Beatriz. Testemunha de convívio é a base de qualquer caso desse tipo. Ela viu coisas. E se ela ficou quieta até agora, foi por algum motivo. Quando você puder ouvi-la de verdade, sem pressa, ela vai soltar tudo. Desliguei a ligação e fui direto para a casa de Dona Sônia. Ela me abriu a porta antes de eu terminar de subir os degraus da entrada, como se tivesse esperado do outro lado, ouvindo os meus passos. Era uma mulher pequena, de ombros curvados pelo tempo, mas com um olhar que não tinha nada de fraco. Me fez entrar, me ofereceu café, eu aceitei porque recusar café de Dona Sônia era o tipo de coisa que meu pai dizia que não se fazia. A casa dela cheirava a canela e a tecido limpo. Tinha bordados nas almofadas, um terço pendurado na parede da sala, fotos em porta-retratos em cima da estante. Uma vida inteira de coisas que importavam, dispostas com cuidado num espaço pequeno e organizado. Ela sentou na cadeira de frente para mim, cruzou as mãos no colo e me olhou com aqueles olhos que sabiam mais do que tinham dito até então. Eu disse, Dona Sônia, preciso que a senhora me conte tudo o que viu. Ela respirou fundo e começou a falar. Me contou que Renato tinha aumentado as visitas ao meu pai desde o começo do ano, que no início parecia normal, um filho cuidando do pai, mas que em algum momento ela começou a notar que as visitas eram mais longas quando meu pai parecia mais cansado, mais confuso, menos alerta. Que uma vez ela estava regando as plantas na calçada quando ouviu a voz do meu pai pelo basculante aberto da cozinha, dizendo que não queria assinar nada, que precisava pensar. E que a voz de Renato por cima da dele era baixa e insistente, aquele tom que não levanta, mas que não recua. Ela parou de falar por um instante, olhou para as mãos. Eu achei que era assunto de família, ela disse, que não era da minha conta. Mas a senhora guardou tudo. Ela levantou os olhos para mim. Eu sou velha, Camila, mas não sou boba. Eu vi o que vi. Se levantou devagar, foi até a gaveta da escrivaninha no canto da sala, abriu, tirou uma folha de papel dobrada em 4 e me entregou com as 2 mãos, do jeito cuidadoso de quem está entregando uma coisa que carregou com responsabilidade. Abri a folha. Tinha datas, horários, nomes, o registro manual de uma testemunha que não sabia que era testemunha, mas agiu como se soubesse. Dobrei de volta, coloquei na bolsa junto com o caderno do meu pai e senti o peso daquelas 2 coisas juntas. Provas não resolvem nada sozinhas, mas sem elas você não tem por onde começar. E agora eu tinha por onde começar. O que eu não sabia ainda era o quanto Renato já tinha avançado nos últimos dias, enquanto eu estava juntando essas peças. Fui descobrir da pior forma possível, quando cheguei no hospital e encontrei um rosto que eu não esperava ver naquele corredor. O homem que estava no corredor do hospital era um advogado que eu nunca tinha visto na minha vida, mas que segurava uma pasta com o nome do meu pai escrito numa etiqueta branca na lateral.
clara o suficiente para eu ler de longe. Ele estava do lado de fora do quarto, de costas para mim, conversando em voz baixa com Renato. Os dois juntos, ali, naquele corredor, com uma pasta com o nome do meu pai, sem que ninguém tivesse me avisado de nada. Parei no meio do corredor. Respirei uma vez. Depois continuei andando como se nada tivesse acontecido, porque a única coisa pior do que ser surpreendida era deixar que vissem que eu tinha sido. Renato me viu antes de eu chegar perto. Alguma coisa passou pelo rosto dele, rápida demais para nomear, mas presente. O advogado virou. 30 e poucos anos, terno escuro, aquele jeito de ficar parado que pessoas treinadas para isso têm, nem tenso, nem relaxado, apenas posicionado. Camila, Renato disse com aquela voz de sempre, aquela voz que eu tinha passado dias inteiros tentando ouvir diferente. Não sabia que você vinha agora. Vim ver meu pai, eu disse, simples, direto. Olhei para o advogado. Não perguntei quem era, só olhei, do tipo de olhar que faz a pessoa se apresentar sem que você precise pedir. Ele disse o nome, disse que era assessor jurídico, disse que estava ali para uma conversa de rotina com a família, a respeito dos documentos do senhor Gustavo. Documentos de rotina. Eu trabalhava com famílias há 11 anos, sabia exatamente o que documentos de rotina significava, quando aparecia sem aviso como um advogado desconhecido, no quarto de um homem internado. Disse que ia entrar para ver meu pai primeiro. Empurrei a porta antes que qualquer um dos dois pudesse dizer mais alguma coisa. Meu pai estava sentado na cama com uma expressão que eu reconheci imediatamente. Era a expressão de alguém que está esperando que alguém de confiança apareça antes que precise tomar uma decisão sozinho. Quando me viu entrar, os ombros dele desceram meio centímetro. Aquele meio centímetro disse tudo. Me aproximei da cama, peguei a mão dele e falei bem baixo, só para ele ouvir. Disse que estava ali, que não precisava assinar nada, que eu cuidava do resto. Ele apertou minha mão com uma firmeza que não combinava com o quanto ele parecia cansado. Voltei para o corredor com a bolsa no ombro e o caderno e a folha de Dona Sônia dentro dela. Renato ainda estava lá, o advogado também. Disse que meu pai não ia receber mais ninguém sem que eu estivesse presente. Disse com calma, sem levantar a voz, mas com um tipo de clareza que não abre espaço para interpretação diferente. Renato começou a dizer que eu estava exagerando, que era só uma conversa, que ele era o irmão mais velho e tinha tanto direito quanto eu. Deixei ele terminar, depois disse: Beatriz Noronha já está a par de tudo. O nome caiu no corredor como uma pedra num lugar silencioso. O advogado de Renato abriu a pasta, fingiu checar alguma coisa, fechou de novo. Renato ficou me olhando por um segundo que durou mais do que segundo costuma durar. Depois disse que a gente ia conversar mais tarde, que tudo aquilo era desnecessário, que a família precisava se unir num momento difícil como esse. Família. Ele usou essa palavra. E eu pensei em tudo que estava na bolsa, o caderno do meu pai, a folha de Dona Sônia e nos resultados parciais que a doutora Fernanda tinha me contado no estacionamento 2 dias antes. Pensei em tudo isso e não disse nada. Só assenti com a cabeça e deixei os dois irem embora. Às vezes, a resposta mais poderosa que você pode dar é nenhuma. Liguei para Beatriz assim que saí do hospital naquela tarde. Contei o que tinha acontecido no corredor, o advogado, a pasta, a tentativa de entrar no quarto. Ela ouviu tudo sem interromper, do jeito dela. E quando eu terminei, disse 2 coisas. A primeira era que aquilo confirmava o que ela já suspeitava, que havia uma movimentação organizada e com prazo. A segunda era que precisávamos agir antes que esse prazo chegasse. Marcamos para nos encontrar no dia seguinte de manhã cedo. Eu levaria tudo. Ela cuidaria do resto.
Naquela noite, eu fui ao hospital de novo, dessa vez só para ficar. Não tinha nada para resolver naquelas horas, nenhuma ligação a fazer, nenhum documento a organizar. Era só sentar do lado do meu pai e estar presente do jeito que presença funciona quando a gente para de se distrair com o que precisa fazer e fica quieto no que importa. Ele estava acordado quando entrei. A luz do quarto estava baixa. Aquela luz amarelada de hospital que cansa os olhos, mas que de algum jeito é menos fria do que a luz branca do dia. Puxei a cadeira, sentei e fiquei em silêncio por um tempo. Meu pai foi o primeiro a falar. Você encontrou o suficiente, ele disse. Não era pergunta. Encontrei, eu disse. Ele olhou para o teto por um momento. Depois olhou para mim. Eu devia ter te ligado antes. Devia. Eu disse sem julgamento. Ainda acreditava que estava enganado sobre ele. Fiquei quieta. Essa frase ficou no ar entre nós dois por um tempo, daquele jeito que certas frases ficam quando carregam mais do que palavras conseguem segurar. Depois meu pai fez alguma coisa que não esperava. Ele sorriu. Pequeno, cansado, mas real. E disse: Ainda bem que você é teimosa. Eu quase ri. Não ri porque os olhos encheram antes. Saí do hospital tarde, com frio, com um casaco apertado no corpo e a bolsa pesada no ombro. O estacionamento estava quase vazio naquela hora. Só alguns carros espalhados sob a luz fraca dos postes. Fui andando devagar até o meu carro e parei um segundo antes de entrar. Olhei para o prédio do hospital, para as janelas acesas no meio do escuro. Amanhã ia ser diferente. Eu sabia disso com a mesma certeza com que a gente sabe quando uma coisa chegou no ponto de não ter mais como voltar atrás. A reunião com Beatriz durou quase 2 horas. Ela analisou o caderno do meu pai, a folha de Dona Sônia, o histórico parcial da conta que eu tinha acesso e os documentos médicos que a doutora Fernanda tinha autorizado liberar para mim como familiar responsável. Ficou em silêncio por um tempo depois de passar por tudo. Aquele silêncio de quem está organizando um caso na cabeça antes de colocar em palavras. Então levantou os olhos para mim e disse que tínhamos o suficiente para protocolar uma medida de proteção imediata ao meu pai. Bloquear qualquer movimentação nos documentos dele enquanto a investigação corresse e encaminhar tudo para um procedimento formal de apuração de exploração patrimonial. Perguntei quanto tempo levaria. Ela disse que o bloqueio podia ser feito no mesmo dia. O restante dependia de como as coisas se movessem. Mas que com o que tínhamos, Renato não conseguiria avançar mais nada sem deixar rastro que qualquer juiz enxergaria. Assinou os documentos naquela tarde. Protocolou ainda antes do fim do dia. Renato foi notificado 2 dias depois. Eu não estava presente quando ele recebeu, mas Beatriz me contou que ele tentou contestar imediatamente. Disse que era um mal-entendido, que a família estava passando por um momento difícil e que eu estava agindo por mágoa e não por fato. Beatriz respondeu com o caderno, com a folha de Dona Sônia, com os resultados de toxicologia que tinham chegado completos e que confirmavam a presença de uma substância no organismo do meu pai que não estava em nenhuma prescrição médica dele. Depois disso, Renato parou de contestar. Meu pai recebeu alta semanas depois. Saiu do hospital andando devagar, com uma das mãos no meu braço, olhando para frente com aquela expressão de quem está vendo o caminho de volta para casa depois de ter ficado longe tempo demais. Ficamos em silêncio no carro durante boa parte do trajeto. Ele olhava pela janela, eu dirigia, e o sol da tarde entrava pelo vidro e aquecia o banco, aquele calor de fim de tarde que tem qualidade de coisa que acabou bem. Perto de casa, ele disse: Eu sabia que você ia achar. Não perguntei como ele sabia, porque a resposta era simples
E as duas sabíamos qual era. Ele me conhecia. E às vezes, ser conhecido de verdade por alguém é a única proteção que realmente funciona. A investigação seguiu o curso. Os procedimentos legais também. Não vou detalhar tudo aqui porque algumas coisas ainda estão em andamento e outras pertencem a um espaço que prefiro guardar. O que posso dizer é que meu pai está bem, que as contas estão protegidas, que Dona Sônia ainda rega as plantas na calçada toda manhã e que agora ela me manda mensagem de vez em quando só para dizer que está de olho e que Renato não apareceu mais. Tem uma coisa que essa história me ensinou que não aprendi em nenhum treinamento profissional, em nenhum curso, em nenhum livro. É que a pessoa mais perigosa para alguém vulnerável não é a estranha, é a familiar. É quem tem a chave de casa, quem conhece a rotina, quem sabe exatamente quando a guarda baixa. É quem você não imagina que precisa observar porque passou a vida inteira confiando sem questionar. A confiança não é errada. O que é perigoso é quando ela vira hábito e o hábito vira cegueira. E agora eu te pergunto com toda a sinceridade: se você descobrisse hoje que alguém da sua própria família estava fazendo algo assim com uma pessoa que você ama, você teria coragem de agir, mesmo que isso custasse o relacionamento para sempre? Me conta nos comentários, quero ler o que você pensa. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o seu like e se inscreve no canal. A gente continua trazendo histórias assim, reais, que ficam na cabeça e fazem pensar. Até a próxima!